Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você, um bom domingo para você. Eu quero meditar hoje com você, neste dia 11 de abril, a palavra que está na primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Caríssimos, todo que crê em que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Olha a palavra que Deus está dando para nós hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção. Jesus está falando, a palavra está falando de que quem é o vencedor do mundo. Mas como assim vencer o mundo? Quando a Bíblia diz mundo, e ela chega em outros momentos a dizer o mundo, não ameis o mundo, não ameis o mundo. Quando a Bíblia diz mundo, ela está dizendo um mundo de pecado, um mundo que são coisas terrenas, um mundo de coisas passageiras. É claro que Deus fez o mundo, Deus nos colocou aqui para vivermos no mundo, mas não para vivermos as coisas do mundo. A verdade é que o mundo que Deus criou foi contaminado pelo pecado. E isso é importante você entender. O mundo bom que Deus criou, porque diz o livro do Gênesis que quando Deus fez o mundo, Deus foi vendo que tudo era bom. Só que este mundo bom que Deus criou, Adão e Eva injetaram neste mundo o mal. O pecado entrou na humanidade. O pecado original começou a fazer parte da história humana. O pecado original começou a fazer parte do mundo. E infelizmente o mundo começou a ser mau. O mundo se voltou contra Deus. Portanto, quando a Bíblia diz mundo, ela está se referindo a um mundo de pecado, ao mundo das pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber das coisas do Altíssimo, não querem saber das coisas do céu. E portanto a Bíblia está dizendo que é preciso vencer o mundo. De fato, se você quiser ser de Deus, você vai ter que vencer esse mundo, gente. Porque quando a gente vai escutar as músicas do mundo estão hoje trazendo aos nossos ouvidos coisas que não agradam a Deus. Quando a gente vai assistir os programas do mundo, os filmes, as séries, as novelas, os programas de TV, são tudo coisas que estão nos afastando de Deus. Então veja bem, para amar Jesus Cristo, para seguir seus mandamentos, e veja que a Bíblia está dizendo hoje algo muito importante. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E a palavra de Deus está deixando clara. Pois isto é amar a Deus. O que é amar a Deus? Observar os seus mandamentos. Isso é amar a Deus, quando você observa os mandamentos. Agora eu pergunto para você, o mundo quer que você obedeça os mandamentos? A televisão quer que você obedeça os mandamentos? Pelo contrário, quando a gente liga a televisão, tem a maioria das coisas que tem na televisão são coisas que não agradam os mandamentos de Deus.
A maioria das músicas que estamos consumindo não estão agradando a Deus. Ou seja, a maioria das coisas que o mundo nos oferece estão nos tirando dos mandamentos. Mas se eu amo a Deus, eu preciso observar os mandamentos. Então, se eu quero amar a Deus, eu vou ter que obedecer os mandamentos. Mas para obedecer os mandamentos, eu vou ter que vencer o mundo que está pregando para mim o contrário. Dá para entender? O mundo não está nem aí preocupado com os 10 mandamentos, gente. Então você precisa vencer o mundo, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. Então, se você quiser ser uma pessoa de Deus, você vai vencer o mundo. E a pergunta que nós podemos fazer: mas o que é vencer o mundo? O que é ter vitória sobre o mundo? Como nós vamos vencer este mundo, Frei? A Bíblia está respondendo hoje: e esta é a vitória que venceu o mundo. Olha que forte essa palavra. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. O que vence esse mundo é a nossa fé. E o que é fé? Fé é quando você coloca a sua vida sobre Jesus Cristo. Fé é quando você crê em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Portanto, o que é fé? Você crê em Jesus, você crê nas palavras de Jesus, e você então, quando você crê, você diz: Senhor, eu creio em Ti, minha vida é Tua, e eu vou viver conforme as Tuas palavras, eu vou viver conforme os Teus mandamentos. Isto é crer. Eu vou viver conforme as Tuas palavras, eu vou viver conforme os Teus mandamentos, e quando você faz isso, você está vencendo o mundo. Aleluia. Porque quando o mundo vier com as trapaças, quando o mundo vier com as tentações, você vai dizer: não, eu não escuto esse tipo de música, não, eu não frequento esses lugares, não, eu não faço esse tipo de atitude, não, eu não vou desobedecer os mandamentos. E por que eu não vou desobedecer os mandamentos? Porque eu creio, porque eu tenho fé. As pessoas vão rir da sua fé. O mundo vai perseguir a sua fé, o mundo vai questionar a sua fé, o mundo não vai entender a sua fé. E veja, na sua família às vezes tem pessoas mundanas, tem pessoas que vão dizer: você está rezando demais, não precisa de tudo isso, é muito exagero. Não caia nessa. A tua fé vence o mundo. Tenha fé e você vencerá. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.